E eu quero compartilhar com vocês de um texto bíblico em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Quero compartilhar de uma palavra com vocês nessa tarde de quarta-feira. O texto da palavra de Deus diz assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. O verso 4 diz: e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Eu gosto dessa frase. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e atas as tuas alparcas. E ele o fez. Disse-lhe ainda: lança às costas a tua capa e segue. Esse texto é um texto muito conhecido de vocês, e essa semana eu estava lembrando desse texto, porque estamos vivendo dias tão complicados em que as pessoas se sentem aprisionadas, não talvez aprisionadas fisicamente, mas aprisionadas na mente, aprisionadas no coração. A gente dá uma andada por aí, conversa com algumas pessoas, e infelizmente tem muita gente que está aprisionado na alma, diante de tanta coisa que está vendo e ouvindo. Mas nós que servimos a Deus, a gente não pode ter esse sentimento de prisão. Pelo contrário, nós somos libertos pelo poder do sangue do Cordeiro. A mentalidade nossa como cristãos tem que ser diferente. Tem que ser a mentalidade daquela pessoa que está enfrentando o problema, e é verdade, ele é real, mas que consegue enxergar além do problema. E o texto que nós lemos é um texto emblemático, porque a Bíblia diz que Herodes está agora indo contra a igreja, e isso é normal. Se tem uma das coisas que sempre a igreja vai sofrer, é perseguição, seja de qualquer tipo. Sempre vai haver pessoas e situações que se levantarão para atingir a mim e a você que servimos a Deus. Nesse período, por exemplo, de pandemia, o que tem de pessoas muitas vezes não entendendo o que Deus está fazendo. Por isso o apóstolo Paulo diz em Efésios: a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados. Mas em momentos de confusão como esse, infelizmente, pessoas que brigam umas com as outras e esquecem de realmente lutar contra o adversário, que é o diabo. E Herodes se levantou contra a igreja, e a Bíblia diz que ele prendeu a Tiago. Eu gosto muito de comentar isso aqui, porque aqui estava preso 2, Tiago e Pedro. Só que a Bíblia vai dizer que Tiago vai ser morto. E o que eu já quero esclarecer é o seguinte: a igreja não estava orando por Tiago também? Estava. Só que aprove a Deus Tiago ir para o céu. Aprove a Deus Tiago ser promovido, porque para Deus não existe concessão. Alguém pode dizer: olha, eu estou orando. Você está orando, mas o melhor da terra não está aqui, o melhor para nós é no céu. E para Tiago foi a melhor coisa que aconteceu. Ele foi morto e foi encontrar com o Senhor. Mas agora a Bíblia diz, e eu acho bonito esse texto,
que Tiago foi morto ao fio da espada, e Pedro estava sendo guardado para ser apresentado depois da Páscoa. Herodes não queria matar Pedro no período da festa, porque causaria algum alvoroço. Então deixa eu passar, espera passar a Páscoa, e eu pego Pedro e vou matar Pedro também em praça pública. Mas aqui tem uma notícia interessante: a igreja estava orando. Aleluia! Eu gosto disso. Enquanto Pedro está preso, o que a igreja está fazendo? A igreja está orando. Enquanto a pandemia está acontecendo lá fora, o que a igreja está fazendo? A igreja está orando. A nossa resposta para qualquer tipo de problema é a oração. A resposta do cristão para qualquer conflito é a oração. A nossa resposta não é briga, a nossa resposta não é discussão. Quando o problema chega na tua porta, qual é a resposta que você dá? Busca a Deus em oração. E a igreja estava orando. Eu gosto disso, porque isso mostra o quê? Que a igreja faz aquilo que ela foi chamada para fazer. Eu não posso esperar que o mundo ore. Eu não posso esperar que governantes orem, apesar de ter alguns que são considerados até crentes. Mas a responsabilidade primária de buscar a Deus para intervir no processo da história está conosco, a igreja. Por isso que lá em Crônica diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a Deus, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A responsabilidade de buscar a Deus é nossa. E eu vou dizer uma palavra aqui agora, não para poder alegrar o teu coração nem o meu, mas é o que a Bíblia diz: através da oração nessa tarde, uma oração até simples, talvez aos olhos de muito, não é uma oração nem muito grande, mas ela já está fazendo a diferença no mundo espiritual. Enquanto você está aqui orando, Deus está trabalhando. Enquanto você está aqui orando, Deus está fechando boca de sepultura, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está levantando. Só a eternidade vai revelar o efeito da oração dessa tarde. Só a eternidade vai revelar. E a igreja está orando. E qual é a oração da igreja? Olha que interessante. A oração da igreja é libertação de Pedro. Isso fala de unidade. A igreja está orando por um propósito. A igreja está orando porque ela sabe que a oração tem resposta. Então a mensagem que eu ministrei uns anos atrás, eu nunca esqueci dessa mensagem, porque marcou muito meu coração. E na mensagem eu falei uma frase assim: orações que sobem, respostas que descem. A oração, quando ela sobe até Deus, é muito difícil ela não descer com resposta. A irmã Estael já falou aqui, a resposta de Deus é 3: ou ele fala sim, ou ele fala não, ou ele fala espere. Mas que ele responde, ele responde. E Deus é especialista em responder a oração e mudar situações. E a igreja está orando. Mas a Bíblia diz que Pedro agora está onde? Pedro está dormindo. Eu já vi vários pregadores usar essa expressão de formas diferentes, mas eu acredito, creio pela Bíblia. Pedro está dormindo por quê? Porque ele já estava desistindo da vida? Não. Pedro está dormindo por quê? Porque já, sabe alguma coisa? Já que eu estou preso mesmo? Não. Pedro está dormindo porque ele está tranquilo. Pedro está dormindo porque ele está em paz. Ele sabe: o Deus que cuida de mim vivo ou morrendo. Vivendo eu estou com ele, morrendo eu vou com ele mais rápido, mas ele cuida de mim. Pedro está tranquilo. Por isso que ele está dormindo. Tanto que ele está dormindo que quando o anjo, aí vai ter uma outra frase agora que eu acho muito bonita. Pedro está dormindo, daqui a pouco a igreja começa a orar. Eu fico imaginando a oração da igreja subindo. Eu fico imaginando a oração de 1, a oração de 2, a oração de 3. Daqui a pouco a oração começa a subir. E no reino espiritual, meus irmãos, acontecem coisas que a gente nem imagina. Para essa tarde está acontecendo aqui agora, para esse culto de oração está acontecendo, o mundo espiritual está agindo. Amém. Dos dois lados. De um lado está Satanás querendo atrapalhar a oração, mas do outro lado está os anjos de Deus batalhando por nós. Glória a Deus. Enquanto você está aqui orando, nas regiões celestiais está tendo guerra. Enquanto você está aqui orando, tem Deus está usando os anjos, vão lá, porque a oração tem que subir, aquele louvor tem que subir, aquela mensagem tem que subir. Ou seja, enquanto a igreja estava orando, a oração foi chegando até o trono da graça, e Deus envia um anjo. E eu gosto muito disso, sabe por quê? Quando Deus envia o anjo, o texto está aí bem claro, e você leu comigo, diz: uma luz resplandeceu na prisão. Sabe o que quer dizer para você essa tarde? Não existe prisão que Deus não entre. Não existe problema que Deus não interfira.
A luz brilhou onde? Fora ou dentro? A luz brilhou dentro da prisão. É onde você está que Deus se manifesta. E quando a luz brilhou no meio da prisão, e olha que eu acho interessante isso, porque a mesma luz que desperta Pedro não desperta os soldados. Parou para pensar nisso? É uma luz. Por exemplo, você está num quarto escuro, se alguém acende a luz, não é notório? Mas a mesma luz que desperta Pedro não desperta os soldados, porque a luz é só para quem crê. A revelação chega só para quem acredita. O alvo da oração era para Pedro, ou seja, a libertação de Pedro. O anjo chega e o sono de Pedro estava tão gostoso que o anjo teve que tocar nele. Desperta, rapaz, eu estou aqui. E Pedro ficou tão extasiado que ele não sabia se era real ou se era uma visão. Porque para Pedro era assim: olha, eu estou dormindo. Eu acho que Pedro até pensou: será que eu já fui morto, estou no céu? Será que eu já morri, estou no céu? Na rua de Pedro, olha, levanta, cinge-te, ou seja, arruma a tua roupa. Quem sabe Pedro começou a arrumar a roupa, falou: mas o soldado está aqui do meu lado, o outro aqui, as cadeias caíram, e agora? Pedro, anda, cinge a tua roupa, pega a sua sandália, agora vem e segue-me. Pedro começou a acompanhar o anjo. E a Bíblia vai dizer, a leitura, depois você pode ler a leitura depois um pouco mais extensa, que Pedro estava preso na parte interior da prisão, ou seja, numa parte bem funda, bem extensa. Como isso passou? Porque o texto diz que à medida que Pedro ia andando, as portas iam se abrindo. Ele não estava num lugar perto da porta da saída, ele estava lá no fundo. Porque quando o diabo quer atacar a gente, ele quer jogar a gente lá no fundo. Mas não importa onde o diabo tenta atacar você, Deus pega você de lá e vem trazendo. E a Bíblia diz que à medida que Pedro vai andando junto com o anjo à frente, as portas vão se abrindo. Eu gosto sempre de brincar sobre isso. Eu falo que o primeiro a inventar a porta automática foi Deus, porque o anjo foi passando, as portas foram se abrindo. E quando Pedro saiu para fora, que estava fora, o anjo foi embora. Aí Pedro se deu conta que não era uma visão apenas, era uma realidade, de que Deus havia intervido através da oração. O que eu vou dizer agora com muita propriedade, sem medo de errar, de olhos abertos pela palavra: a tua oração tem endereço certo, a tua oração está chegando no trono da graça, e o resultado dela virá. Porque você não está orando para um Deus morto, você está direcionando a tua oração para Deus. Só que agora vai entrar uma coisa que eu acho muito sério: a gente está realmente crendo no que estamos orando? Porque a Bíblia diz que Pedro foi solto, não foi? Agora Pedro solto, ele vai para casa e ele bate na porta. E quando a menina atende e vê que é Pedro, e diz: olha, Pedro está aí. E a igreja está fazendo o quê? Orando. Só que muitos não acreditaram. Menino, ele não é o anjo dele. Entenda uma coisa: se você está orando, creia na resposta. Se você está orando, creia na resposta. Não ore por orar, não ore apenas pelo exercício, não, mas ore crendo que vai acontecer. Ontem eu achei muito engraçado. Samuel queria um negócio, ele falou assim: pai, eu quero tal coisa. Eu falei: filho, pai, não tenho dinheiro agora, mas ora, quem sabe Deus dá. Ele fechou o olho: em nome de Jesus. Cadê? Assim, é muita fé. E é realmente isso que Deus quer da gente. Ele fechou o olho, orou, quando abriu: cadê? Tipo assim, já vai estar aqui. E graças a Deus, Deus deu vitória. Eu vou estar levando para ele o que ele queria. Amém, glória a Deus. Uma criança acaba entendendo um processo da fé muito mais do que a gente. A gente está orando às vezes e não está acreditando. Eu quero que você entenda nessa tarde: a tua oração tem resposta. Melhor ainda se ela está debaixo da vontade de Deus. Aí que a resposta vem mesmo. Porque o objetivo dessa tarde não é buscar um auxílio apenas para cada um de nós, é para buscar a bênção do Senhor para a nossa igreja, para o nosso ministério, para as pessoas que nos conhecemos. Eu tenho certeza que muitas vidas hoje estão sendo transformadas através da oração dessa tarde. Muitos milagres, muitos testemunhos ainda vão ser ouvidos. Sabe por quê? Porque quando a igreja começa a orar, Herodes não pode impedir. Herodes pôde prender Pedro, mas não pôde impedir a igreja de orar. A oração ninguém pode impedir. Tem um louvor de um casal,
Até faz tempo já que eu não vejo eles gravarem, que é o Marcelo Dias e a Fabiana. Eu não ouço todos os hinos deles, mas tem um hino deles específico que eu acho interessante, um só. Um dos hinos deles, eles dizem assim: pode amarrar meus pés, que eu louvo com as mãos. Pode amarrar minhas mãos, que eu louvo com a voz. E se me tirar a voz, eu ainda vou louvar, porque a vida de um crente fiel é um louvor a Deus. Herodes não pode parar a oração da igreja. Pandemia não para a oração da igreja. Problema não para a oração da igreja. Nada pode parar a oração da igreja. Sabe por quê? Uma das coisas que mais o diabo tem medo é da oração. Porque o diabo sabe que quando um crente ora, o céu se abre e a resposta desce. No desejo do diabo, Pedro também deveria ser morto. Mas naquele dia, a oração da igreja invadiu o céu. A resposta desceu, entrou dentro daquela prisão, e Pedro foi liberto pelo poder da oração. Nessa tarde, meu irmão, minha irmã, eu venho aqui só para compartilhar com você dessa alegria, de dizer a você que é importante e que é muito bom quando nos reunimos em oração, quando nos reunimos para adorar o Senhor, para buscar o Senhor. E alguém pode até pensar assim: pastor, eu vou perder um pouco de tempo. Não, eu estou ganhando meu tempo buscando a Deus, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Que nessa tarde Deus continue confirmando essa palavra no seu coração. Eu quero louvar a Deus, um hino bem conhecido da harpa cristã. Ele foi introduzido, né? Ele foi introduzido na harpa cristã, que diz: eu creio no poder da oração. Eu queria que você estivesse assentado como você está, fechasse seus olhos. Eu quero, com esse louvor, orar junto. Esse louvor servirá como uma oração ao meu e ao teu coração. Se você souber da letra, eu sei que você sabe. Cante, adore ao Senhor comigo nessa tarde. E vamos adorar o Senhor, declarando que eu e você, nós cremos no poder da oração. E através da oração, o Senhor vai derramar a resposta sobre nós. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha
pois eu creio no poder da oração. 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 Se coloque de pé, Pai, te louvamos. Te agradecemos por este momento, Senhor. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra, Senhor, é que direciona. A Tua palavra que encaminha. Obrigado, Senhor, porque as nossas orações, elas têm endereço certo. Elas têm um endereço até o Teu trono de glória. E o trono está ocupado. E porque o trono está ocupado, nós sabemos que podemos ter a resposta às nossas orações. Continua confirmando a Tua bênção sobre essa tarde, sobre a vida das Tuas servas, dos Teus servos. A todos nós, Senhor, nos dá, Senhor, um restante desta quarta-feira abençoada em Tua presença. Se conosco, Pai. Te agradecemos no nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.